O S&P 500 ultrapassou os 7.000 pontos pela primeira vez na história e em plena guerra com o Irão. Isto está a mostrar a solidez do mercado e o petróleo desabou-se a 7% em 2 dias depois de Trump dizer que a guerra acabou. Mas desde então já subiu novamente. A CFTC abriu uma investigação de transações suspeitas de petróleo feitas minutos antes de posts de Trump nas redes sociais. Curiosamente, uma empresa de sapatos subiu 910% num único dia, depois de se transformar numa empresa de inteligência artificial. O crescimento da economia portuguesa foi cortado para 1,6% devido à guerra e das tempestades. E a crise energética já custou 1.000 milhões de euros a Portugal. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Bem, vamos começar pelo marco histórico na Wall Street, em que o principal índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, fechou acima dos 7.000 pontos pela primeira vez de sempre. Desde o mínimo registado há apenas 12 sessões, o índice recuperou mais de 11%, o que representa cerca de 6 bilhões de dólares em capitalização de mercado adicionados em menos de 3 semanas. O índice da Nasdaq também não ficou atrás, com 10 sessões consecutivas no verde, que é a maior sequência desde novembro de 2021, acumulando uma subida de quase 14%. O que está a acontecer é que o mercado está essencialmente a descontar o fim da guerra com o Irão, isto antes de acontecer oficialmente. E por falar no fim da guerra, é exatamente por isso que fez o petróleo afundar. Trump disse à Fox News que a guerra com o Irão está praticamente terminada e o crude caiu 17% em apenas 2 sessões, voltando a negociar abaixo dos $90 por barril, isto depois de ter andado perto dos $127 na semana anterior. Entretanto, os Estados Unidos e o Irão estão a ponderar estender o cessar-fogo por mais 2 semanas e há sinais que o Irão poderá permitir a passagem livre de navios pelo lado do Oman do Estreito de Hormuz, como parte de um acordo. Por outro lado, a CFTC, que é o regulador americano de futuros e commodities, lançou uma investigação formal a transações de petróleo que são extremamente suspeitas. Ou seja, no dia 7 de abril, alguém colocou cerca de 950 milhões de dólares na queda do preço do crude, poucas horas antes de Trump anunciar o cessar-fogo com o Irão nas redes sociais. Ou seja, alguém sabia, alguém com acesso à informação privilegiada posicionou-se antes do anúncio público. E atenção que isto não é a primeira vez que movimentos no mercado de energia recentemente coincidem suspeitamente com publicações de Trump. O regulador quer perceber se há insider trading ligado diretamente à Casa Branca. E agora vem a história mais absurda da semana, que é a Allbirds, uma empresa de sapatos que valia 22 milhões de dólares e estava à beira da falência, anunciou que vai vender todo o seu negócio de calçado por 39 milhões e transformar-se numa empresa de inteligência artificial chamada Newbird AI. O plano é simplesmente comprar GPUs e alugar o poder de computação. O resultado? As ações subiram 910% num único dia, adicionando 143 milhões à capitalização de mercado. Isto, de certa forma, é algo semelhante ao tipo de fenómeno que vimos no passado com empresas que, por exemplo, adicionavam blockchain ao nome, que mudavam o rótulo, mas o negócio não mudava. Mas o dinheiro do retalho entrava em massa. Passando a Portugal, o Conselho das Finanças Públicas cortou a previsão de crescimento económico para 1,6% em 2026, uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais. O FMI também reviu em baixa as previsões para Portugal, apontando agora para um déficit de 0,1%, quando antes previa um salto nulo. E isto deve-se principalmente à dependência de recursos energéticos. E o custo dessa dependência já tem um número. A crise energética provocada pela guerra já custou 1.000 milhões de euros a Portugal e, desse total, 450 milhões já saíram diretamente dos cofres públicos em medidas de apoio e os restantes 550 milhões resultam da subida da fatura com combustível que estará a ser absorvida por empresas e famílias. O governo já anunciou mais medidas para tentar conter o impacto, mas a questão é: será que serão suficientes? Antes de continuar, quero primeiramente agradecer à Frente do IFOR por apoiar este vídeo, em que é possível investir em vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Passemos agora ao mercado de ações e aos earnings desta semana, em que os grandes bancos americanos arrancaram a época de resultados em força. A JP Morgan superou as estimativas, com o CEO Jamie Dimon a alertar para um conjunto de riscos cada vez mais complexo nos mercados globais, apesar de considerar a economia resiliente. A Goldman Sachs registrou receitas recorde na divisão de trading de ações, contribuindo para o segundo melhor trimestre de sempre da empresa. Mas, ainda assim, as ações caíram 2%, porque a divisão da banca de investimento ficou abaixo do esperado. A Morgan Stanley também superou as estimativas, com as receitas de trading a excederem as expectativas com quase 1.000 milhões de dólares. E as ações subiram 3%. O Bank of America bateu as previsões pelo 23º trimestre consecutivo, com o CEO a dizer que o consumo bancário continua saudável. E a Citigroup reportou a melhor receita trimestral em 10 anos, com um salto de 56% nos lucros por ação. Do lado europeu, a ASML apresentou resultados que foi até acima do esperado e subiu as previsões de vendas para 2026. Ainda assim, as ações caíram 6%. E tu perguntas-me qual foi a razão?
porque as restrições de exportação para a China estão a apertar e a China é um dos maiores clientes da empresa. E o setor de luxo está a sofrer com a guerra. A empresa-mãe da Louis Vuitton ficou abaixo das expectativas nas vendas do primeiro trimestre, com a procura chinesa a não recuperar como se esperava. Inclusive a Hermes afundou 8%, com o retalho no Médio Oriente e nos aeroportos a ser significativamente afetado pelo conflito. A Snap despediu 16% de toda a sua força de trabalho e a razão é a inteligência artificial. O CEO revelou que a AI já gera mais de 65% de todo o código novo da empresa e que as equipas pequenas com ferramentas de AI estão a fazer o trabalho que antes exigia muitas mais pessoas. Os volumes de opções de compras nos Estados Unidos dispararam para 47 milhões de contratos por dia, o segundo valor mais alto do ano, o que é um aumento de 75% desde o início do mês. Ao mesmo tempo, as opções de venda caíram 15%, ou seja, o mercado está claramente posicionado para subidas. Mas há um sinal de alerta. Os insiders, ou seja, os executivos das próprias empresas, continuam a vender em massa. Das 60 maiores transações internas recentes, apenas uma foi de compra. Ainda dentro destes cortes, a BBC vai cortar cerca de 2.000 postos de trabalho, que representa 10% do total, ao longo dos próximos 3 anos para reduzir custos. E o governo dos Estados Unidos estará secretamente a testar um novo supermodelo de inteligência artificial da Anthropic, que se chama Mythos, ou Mythos, não tenho certeza. E isto, apesar de Trump ter banido a colaboração com essa empresa, o Departamento de Comércio está a testá-lo para capacidade de hacking e pelo menos 3 outras agências federais estão a fazer o mesmo. Agora, sobre o panorama económico mundial, o mercado imobiliário americano está a enfraquecer, com as vendas das casas existentes a caírem 3,6% em março para o nível mais baixo desde junho de 2025. O mercado de trabalho dos Estados Unidos pode parecer forte à superfície, mas por baixo a história pode ser outra. Desde janeiro de 2024, o setor da saúde e assistência social adicionou 1,7 milhões de empregos. Todas as outras indústrias combinadas perderam 56 mil, ou seja, praticamente todo o crescimento de emprego está concentrado num único setor. O FMI publicou as novas previsões de crescimento para 2026, com os Estados Unidos a crescerem 2,3, a Espanha 2,1, mas a Alemanha fica no 0,8. A China desce para 4,4 e a Índia lidera com 6,5. Por outro lado, a crise do Buy Now, Pay Later está a agravar-se. Agora, 47% dos utilizadores deste serviço atrasam pagamentos no último ano, que é mais 6 pontos do que em 2025 e mais 13 pontos do que há 2 anos. E isto significa que mais consumidores estão a endividar-se para as compras do dia-a-dia, o que nunca é bom para a economia. O dólar americano atingiu o menor peso nas reservas globais em 26 anos, caindo para 46%, que é menos 15 pontos desde 2017. Ou seja, pela primeira vez desde os anos 90, os bancos centrais detêm mais ouro do que obrigações do Tesouro americano. E além disso, os Estados Unidos exportaram um recorde de 12,7 milhões de barris de crudo e produtos refinados por dia na última semana. Ou seja, os Estados Unidos estão a capitalizar com a disrupção energética mundial. No que toca à geopolítica, o bloqueio naval americano ao Estreito de Hormuz está em pleno funcionamento e, nas primeiras 48 horas, nenhum navio conseguiu passar as forças americanas, com 9 embarcações a serem redirecionadas de volta aos portos iranianos. E o Irão suspendeu todas as exportações petroquímicas até nova ordem. Trump confirmou que a China concordou em não enviar armas ao Irão. A frase-chave de Trump foi que a China precisa de petróleo, nós não. E com 75% do petróleo do Médio Oriente que a China importa, a passar por Hormuz, esta vantagem americana é significativa. O Irão está a tentar contornar o bloqueio movendo 20 milhões de barris através de uma rede offshore, mas a Marinha Americana diz que nenhum navio conseguiu furar o cerco. E a Rússia acusou a Europa de provocar uma escalada drástica a aumentar o fornecimento de drones à Ucrânia e declarou que as fábricas europeias de drones são alvos militares válidos. Entretanto, os Países Baixos responderam com um investimento de 248 milhões de euros em produção de drones para a Ucrânia. Passando agora ao setor das criptomoedas. O índice do médio da ganância teve uma forte recuperação, estando agora no nível mais perto de níveis de ganância. E no mercado acionista, que tal como podes ver, o índice de Buffett bateu um novo recorde histórico, o que significa que os mercados estão no seu nível mais alto de sempre. E quanto ao índice do médio da ganância, passamos agora a estar em níveis moderados de ganância, quando há poucas semanas estávamos em medo extremo. Passando agora a Portugal. Como já vimos no início do vídeo, o CFP cortou o crescimento para 1,6 e a crise energética já custou 1.000 milhões ao país, mas há mais. O governo anunciou um novo pacote de medidas para travar o custo da energia, incluindo o adiamento das contribuições à Segurança Social para o setor do transporte de mercadorias e um pedido à Comissão Europeia para prolongar mecanismos
que permitam baixar os preços da eletricidade. E a Galp anunciou um desconto de 20 cêntimos por litro nos combustíveis até 15 de maio. Além disso, as mudanças no IUC foram aprovadas e vão obrigar o fisco a adaptar o sistema informático para abarcar os vários veículos no mesmo contribuinte. Esta medida irá mudar também a data de pagamento de imposto, eliminando a regra do mês da matrícula do veículo. E por fim, Portugal entrou em 17 dos 57 projetos selecionados pelo Fundo Europeu de Defesa, em áreas como sistemas subaquáticos, drones, espaço e software militar, com a Comissão Europeia a mobilizar mais de 1.000 milhões de euros para reforçar as capacidades industriais da União. Portanto, eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.